No coração da Babilônia, sob o jugo de impérios e a sombra de deuses pagãos, um homem se erguia, Daniel, um nome que ressoa através dos milênios, sinônimo de sabedoria, fé inabalável e visões que transcendem o tempo. Mas entre as profecias que desvendou, entre os reinos que viu ascender e cair, existe um enigma, uma ordem divina, sussurrada em meio a glórias celestiais, que ecoa até hoje. Sela as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Por que Daniel, o vidente de Deus, foi instruído a ocultar verdades tão cruciais? Que segredos estavam e talvez ainda estão trancados nas páginas de seu livro? Prepare-se para desvendar o mistério. Se você busca respostas que transcendem o comum, se aprofundar nos mistérios bíblicos é a sua paixão, então este é o lugar certo. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas explorações. A jornada de Daniel começou muito antes da ordem de selar. Ele era um jovem hebreu, levado cativo para a Babilônia, uma terra de idolatria e opulência. Longe de sua pátria, de seu templo, Daniel e seus companheiros, Hananias, Misael e Azarias, que na Babilônia receberam os nomes de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, foram confrontados com a escolha entre a assimilação completa e a fidelidade a Deus. A história nos conta que Daniel optou pela fidelidade, recusando a comida impura do rei e buscando sabedoria diretamente do céu. Essa escolha inicial, essa firmeza de caráter, pavimentou o caminho para as revelações que se seguiriam, colocando-o em uma posição única de confiança divina. Sua ascensão no palácio de Nabucodonosor não foi por mérito humano, mas por intervenção divina. Quando o rei teve um sonho perturbador que ninguém conseguia interpretar, nem mesmo os sábios e magos da Babilônia, Daniel se apresentou. Ele não apenas interpretou o sonho, a estátua colossal, representando os grandes impérios mundiais, como também o revelou, algo que o próprio rei havia esquecido. Essa capacidade sobrenatural de Daniel para decifrar o oculto, para penetrar nos véus do futuro, não era sua, mas um dom de Deus. Foi a partir desse momento que Daniel estabeleceu sua credibilidade como um profeta autêntico, um canal direto para a mente divina. Ao longo de décadas, Daniel testemunhou a ascensão e queda de impérios. Ele viu a Babilônia, outrora invencível, sucumbir à Medo-Pérsia. Serviu a reis e imperadores, sempre mantendo sua integridade, mesmo diante de ameaças mortais, como a cova dos leões. Suas visões, por sua vez, tornaram-se progressivamente mais complexas e abrangentes. Não eram apenas sobre o futuro imediato dos reinos, mas sobre o curso da história humana até o advento do Messias e o estabelecimento do reino eterno de Deus. As visões de Daniel são um mapa profético. O sonho da estátua, a visão dos 4 grandes animais que emergem do mar, a profecia das 70 semanas, cada uma dessas revelações desvendava camadas da história, apontando para eventos futuros com uma precisão que desafiava a compreensão humana. Ele viu a ascensão do Império Grego sob Alexandre, a divisão de seu reino, a perseguição aos judeus por Antíoco Epifânio e, finalmente, a vinda do Messias, o príncipe. Era um conhecimento que se estendia por séculos, uma tapeçaria intrincada de eventos políticos, religiosos e espirituais. Então, chegamos ao ponto crucial. No capítulo 12 do seu livro, após uma das mais detalhadas e complexas revelações sobre os últimos dias, Daniel ouve uma voz. Não é uma sugestão nem um conselho, é uma ordem direta, inquestionável, vinda de um ser angelical. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. O que ele havia recebido não era para consumo imediato, para ser totalmente compreendido em sua própria era. Havia um propósito maior no silêncio, no véu que deveria cobrir essas verdades. Vamos nos aprofundar na magnitude dessa ordem. Sela as palavras e sela o livro. Isso não significa que o livro de Daniel deveria ser fisicamente escondido ou destruído. Pelo contrário, ele foi preservado e se tornou parte do cânon hebraico, lido por gerações. A ordem de selar no contexto bíblico e profético
geralmente se refere a um entendimento restrito. As palavras estariam ali, mas seu pleno significado, sua clareza, permaneceriam velados. Seriam como um mapa detalhado, mas sem a chave de leitura. Por que essa restrição? Podemos especular sobre algumas razões profundas. Primeiro, a natureza do tempo. As profecias de Daniel abrangem um período vastíssimo, estendendo-se por milênios. Revelar todo o seu significado para uma geração que vivia sob o domínio persa, por exemplo, seria como dar um manual de operação de um computador quântico para um homem das cavernas. Certas informações demandam um contexto, um desenvolvimento histórico e tecnológico para serem plenamente compreendidas. Daniel viu coisas que não faziam sentido em seu tempo, como muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará, uma descrição que ressoa com a era da informação e da mobilidade global. Em segundo lugar, a proteção da informação. Profecias detalhadas sobre o futuro podem ser perigosas nas mãos erradas. Pensemos nos impérios que Daniel profetizou. Se os persas soubessem exatamente como e quando seriam derrubados pelos gregos, ou se os gregos tivessem um mapa exato de sua queda, isso poderia ter alterado o curso da história de maneiras não planejadas por Deus. O selamento servia como uma forma de controle divino sobre a revelação, garantindo que ela fosse desvendada no tempo certo e para as pessoas certas. É como um código de segurança que só pode ser quebrado quando as condições para sua leitura são ideais. Terceiro, o propósito de edificar a fé. As profecias não são apenas para satisfazer a curiosidade, elas são para fortalecer a fé na soberania de Deus. Se tudo fosse revelado de uma vez, a humanidade poderia perder a necessidade de buscar, de orar, de confiar. O mistério, a espera, a busca pela compreensão, tudo isso faz parte do processo de crescimento espiritual. A abertura gradual das profecias ao longo do tempo serve para reforçar a crença de que Deus está no controle, que seus planos são infalíveis e que Ele os revela à medida que o tempo avança. Cada camada desvendada serve como uma nova confirmação de sua palavra. Mas há um aspecto ainda mais intrigante: até o tempo do fim. Essa frase é um marcador temporal crucial. Implica que, em um determinado ponto da história, o selo seria quebrado, o véu seria levantado e o entendimento das profecias de Daniel se tornaria acessível. O que caracteriza esse tempo do fim? O próprio texto nos dá pistas. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Esta descrição, como já mencionado, parece apontar para uma era de grande avanço tecnológico, de comunicação global e de um aumento sem precedentes do conhecimento. Estamos vivendo nesse tempo? Muitos estudiosos bíblicos acreditam que sim. A era digital, a internet, a capacidade de acessar informações de qualquer lugar do mundo, o avanço da ciência em todas as áreas, tudo isso aponta para um cumprimento dessa profecia de Daniel. Se a ciência se multiplica, não seria razoável esperar que a ciência, ou o conhecimento das Escrituras, também se multiplicasse? Que as ferramentas e a capacidade de pesquisa e compreensão se tornassem mais amplas? A interpretação das profecias de Daniel, especialmente as que se referem ao tempo do fim, tem sido um campo de intensa discussão e estudo ao longo dos séculos. Diferentes escolas de pensamento, como o pré-milenismo, o pós-milenismo e o amilenismo, oferecem perspectivas diversas sobre o cumprimento dessas profecias. Há quem veja nos reinos da estátua e dos animais uma linha cronológica exata de impérios que já passaram, enquanto outros veem neles arquétipos de poder que se repetem ao longo da história. A beleza do selamento é que ele permite que a profecia se adapte e ressoe em diferentes épocas, ganhando novas nuances de significado à medida que o tempo avança. Consideremos a visão das 70 semanas, por exemplo. Daniel 9, 24, 27. Uma das profecias mais complexas e impactantes, que detalha o tempo até a vinda do Messias. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Essa profecia, com suas semanas de anos,
apontava para o exato momento da primeira vinda de Jesus Cristo, seu ministério e sua morte expiatória. Os judeus da época de Jesus, se tivessem compreendido plenamente, teriam reconhecido o tempo, mas estava selada, não totalmente compreendida. Somente após os eventos, a luz se acendeu para muitos. O selamento, portanto, não é um obstáculo para a fé, mas um convite à perseverança. É um chamado àqueles que amam a verdade a mergulharem mais fundo, a buscarem com diligência, a orarem por discernimento. A cada geração, novas peças do quebra-cabeça profético se encaixam, à medida que a história avança e a ciência, o conhecimento, se multiplica. O que era obscuro para Daniel e seus contemporâneos pode ser mais claro para nós, que vivemos em um ponto mais avançado da linha do tempo profética. O papel de Daniel, o profeta, é fascinante. Ele foi um instrumento nas mãos de Deus, recebendo revelações que ele mesmo não compreendia plenamente. Eu ouvi, mas não entendi. Ele confessa em Daniel 12:8. Essa honestidade de Daniel é um lembrete poderoso de que nem sempre precisamos compreender tudo para sermos fiéis. Ele registrou o que lhe foi dado, confiando que Deus, no seu tempo, levantaria aqueles que teriam a chave para desvendar os mistérios. E é exatamente isso que estamos fazendo hoje. Olhando para trás, para os séculos que se passaram desde Daniel, podemos ver os impérios que ele profetizou ascenderem e caírem. Podemos traçar a linha do tempo que levou ao nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E podemos olhar para o presente e para o futuro, com as profecias sobre o tempo do fim ganhando uma relevância cada vez maior. O selo, para muitos aspectos, parece ter sido quebrado. As palavras de Daniel estão sendo cada vez mais estudadas, debatidas e compreendidas. A ordem de selar as profecias de Daniel não foi um ato de ocultação por ocultar, mas um ato de sabedoria divina. Foi uma medida para proteger a verdade, para garantir que ela fosse revelada no tempo certo, para o propósito certo e para edificar a fé daqueles que buscam a Deus. O mistério que envolve o selamento nos convida a uma jornada de descoberta, a uma exploração contínua das Escrituras, confiando que, à medida que o tempo do fim se aproxima, mais luz será derramada sobre as palavras do profeta Daniel. E assim, somos convidados a refletir. As profecias de Daniel, seladas por um tempo, estão hoje mais acessíveis do que nunca. A ciência, o conhecimento, se multiplicou e, com ela, a capacidade de desvendar esses antigos mistérios. O que você acredita que essas profecias nos revelam sobre os dias de hoje? Que outros segredos você acha que ainda estão esperando para serem desvendados? Deixe sua opinião nos comentários. Sua perspectiva é valiosa para nós. Se você se sentiu provocado a ir mais fundo, a buscar mais conhecimento, então nossa missão foi cumprida. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com aqueles que precisam dessa reflexão e, claro, inscrever-se no canal para continuar a desvendar os mistérios da Palavra de Deus conosco. Sua jornada espiritual é importante e queremos ser parte dela. Fiquem com Deus.